Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Bem-vindos ao Jornal da Justiça, um programa do Centro Cochrane do Brasil. O Centro Cochrane é uma instituição que, como vocês sabem, que mapeia de maneira imparcial as condutas em saúde no mundo inteiro, não é? E os trabalhos feitos em cada país do mundo são distribuídos para todo o mundo, a ponto de hoje 2 bilhões de habitantes do planeta terem acesso gratuito a essas informações para tomadas de decisão em saúde. Você quer saber alguma coisa sobre a sua saúde, se a vitamina C previne gripe, se a vacina para gripe funciona, se um determinado tratamento para câncer é melhor do que o outro, ou se informar de coisas sobre diagnóstico e tratamento em saúde, acessem o site do Centro Cochrane do Brasil.org, né? E lá você clica em Cochrane Library e faça a busca nesse banco de dados, que é a melhor fonte de evidências existentes segundo as melhores revistas médicas da atualidade. Hoje o programa tem a satisfação de ter aqui conosco o professor Dr. Aécio Góes, que é doutor em medicina, especialista em cardiologia e que tem uma vasta experiência em medicina de urgência. Aécio, muito obrigado por estar aqui conosco, é uma honra muito grande recebê-lo. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho como é que está o atendimento de urgência hoje no Brasil. Depois a gente pode entrar em detalhes e perguntar como é que se pode melhorar. A gente sabe que falta muito atendimento básico de saúde e as pessoas se desesperam e vão parar nos pronto-socorros. Como é que está isso, já que você é um dos principais preceptores e um responsável técnico pela área clínica do pronto-socorro do Hospital São Paulo, onde eu sou professor titular de medicina de urgência? Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Álvaro Atala pela oportunidade de estar nesse programa e dizer que é um prazer trabalhar na medicina de urgência da Universidade Federal de São Paulo, onde o professor Álvaro Atala chefia a nossa disciplina e a gente está no dia a dia no pronto-socorro de um hospital universitário público, onde representa bem, na verdade, o nosso pronto-socorro, a realidade da emergência brasileira. Então, a gente tem uma emergência brasileira lotada, os pronto-socorros andam muito cheios porque, assim, a população que busca o serviço de emergência brasileiro é uma população que poderia ser prontamente atendida em unidades básicas de saúde, ou boa parte do atendimento que vai para a emergência é daquela população que poderia ser investigada na rede básica. Então, hoje a gente tem um pronto-socorro lotado de doentes que não são do pronto-socorro. A população envelheceu, com o envelhecimento, as doenças do envelhecimento
muitas vezes não são bem vistas pela unidade básica de saúde, porque os serviços especializados ainda não sabem cuidar bem dos idosos, dos pacientes com doença crônica, tipo hipertensão, diabetes, e a gente pega boa parte dessas complicações crônicas que não precisavam prontamente ser atendidos em serviços de emergência, e a gente vê um pronto-socorro hoje lotado de algumas emergências e um pronto-socorro lotado de doentes que poderiam ser atendidos na rede básica. Então a gente tem... chegaram lá porque não foram bem atendidos antes. Exatamente. Exatamente. Aí você vê aquele paciente chegando AVCzado, infartado, com estado de mal asmático, porque não fez uso de medicação. Uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia hoje, 2012, é que as principais causas realmente de emergência hipertensiva, de estado de mal asmático não compensado, de doença pulmonar obstrutiva não compensada, é a não aderência ao tratamento, é não fazer uso ao tratamento. Então, se a gente conseguisse ter um atendimento básico onde a gente conseguisse com que a população aderisse ao tratamento básico da hipertensão, do diabetes, da doença pulmonar obstrutiva, da asma, esse doente não iria para o pronto-socorro. A gente superlota por isso, pela não aderência, e superlota também por um sistema que não consegue investigar paciente com neoplasia. Então, hoje o paciente com neoplasia que não tem, no sistema brasileiro, onde ser investigado, ele termina sendo investigado de uma forma que não seria adequada num serviço de emergência. Então, a emergência devia ser da emergência. Implica, ele vai se tratar no pronto-socorro. Exatamente. Então, é muito frequente exatamente isso, a gente vê não ter o apoio ao paciente idoso, não ter o apoio ao paciente oncológico. Então, esse paciente não sabe onde procurar. Não sabe onde procurar, vai para a emergência. E aí, esse é um problema e isso gera a superlotação e a gente não consegue fazer o tratamento adequado na emergência verdadeira, porque a emergência está superlotada de doentes que não eram para ser atendidos no serviço de emergência. Outro problema, Aécio, é o profissional que trabalha no pronto-socorro, né? É lógico que nas escolas você tem professores, tem doutores ensinando, etc. e tal, nos hospitais de escola. Mas nos outros hospitais, em geral, o médico que não fez residência acaba tendo que dar plantão em pronto-socorro e é o que está menos preparado para atender urgência. Como é que você vê isso? Professor, esse realmente é o grande problema. Porque a emergência devia ser do médico treinado. A emergência não pode ser daquele médico que é onde exige, é onde o médico vai fazer a diferença. O médico bem treinado, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de habilidade motora, de habilidade para tomada de decisão rápida, tem que estar na emergência. E o que acontece nesse país, e isso tem que ser revisto no sistema educacional, é exatamente isso. O médico que não conseguiu entrar numa especialização, numa residência médica, esse médico se desloca para o serviço de emergência, onde seria o último lugar que ele poderia estar deslocado. Então, a gente vê uma população... trabalhando, Exatamente. Então, a gente vê uma população médica não preparada atendendo o serviço de emergência. Isso precisa ser mudado. E uma dessas políticas que a gente acredita que possa fazer muita diferença é, sem sombra de dúvida, a medicina de urgência, a medicina de emergência, ser uma especialidade médica que deve fazer parte da graduação do 1º ao 6º ano e pensar na política de criar medicina de emergência como uma especialidade médica. Essa é uma luta que a gente está bancando. E a residência de medicina de urgência. Já faz há muito tempo, o mundo inteiro tem medicina de urgência. Nós temos, e com razão, criou-se a residência multidisciplinar de enfermagem, de psicologia, até de nutrição, etc. E não se criou a de emergência, né? Exatamente. Que é a mais, vamos dizer assim, mais urgente, né? E é muito engraçado, exatamente essa semana, eu fui recepcionar todos os residentes da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia e do serviço social da Universidade Federal de São Paulo. Serviço social, de emergência. E eu apresentei e eu disse assim, para minha tristeza, eu estou muito feliz de receber vocês, mas eu estou muito triste porque eu não estou recebendo o meu médico de emergência. Exato. Então é um paradoxo, não é, professor? A gente encontrar... O que impede isso, Aécio? Porque o governo tem as melhores das intenções, né? A gente não pode reclamar que eles não queiram acertar, não é? É verdade. E por que nós não temos essa residência de medicina de urgência? Acho que tem vários embates
políticos ainda, embates para ser resolvidos, professor. A gente acredita que isso precisa passar pela Comissão Nacional de Residência Médica, isso precisa ter o aval do Conselho Federal de Medicina. Esses trâmites estão todos em andamento, mas esses trâmites precisavam ser mais rápidos, são super lentos. Então, a gente precisava uma velocidade maior para a gente formar médicos emergencistas. Teve esse problema. Trocadilho, mas a medicina de urgência no Brasil é um problema que requer urgência. Né? Não pode ficar deixando as pessoas morrerem para depois resolver. Não pode usar uma velocidade, a gente pode ser lento nesse trâmite da decisão da medicina de urgência. Então, isso é para ontem, pessoal. A gente precisa lutar, é uma luta que a gente tem que encabeçar para tentar resolver, para formar mais médico emergencista ou médicos mais treinados nas escolas médicas brasileiras para ter condição de atender esse doente. Porque hoje, lamentavelmente, em boa parte das escolas médicas, o médico sai completamente despreparado. Muitas escolas não têm sequer um hospital. Não tem hospital. Não, credenciadas. Né? E mesmo os hospitais universitários, o pronto-socorro dos hospitais universitários, na grande maioria desse país, estão fechados. Então, o médico tem algumas discussões teóricas, mas não tem discussão prática com o professor de medicina de urgência. Então, a gente precisa que a educação para a emergência nesse país, nas escolas médicas, ela seja revista. Então, essa revisão e a formação do médico emergencista, porque é onde o médico vai trabalhar, é onde começa a carreira profissional do médico, é na emergência. E isso é um grande problema ainda a ser resolvido. E eu fiz uma pesquisa, orientei uma tese uma vez sobre atendimento de acidente vascular cerebral. Você sabe que é uma está sempre entre as 3 primeiras causas de morte no país e de sequela, não é? E mapeamos as evidências do que teria que ser feito com o paciente com derrame e o que o médico fazia. E principalmente porque quando você tem alguém com uma emergência, você não vai procurar o melhor hospital ou o médico da sua confiança. Você vai no primeiro hospital, porque afinal é uma emergência, não é? E a gente viu que as condutas eram inadequadas em mais de 90% dos casos, né? E um grande número de lesão por desconhecimento, não é? Então é preciso, isso é um diagnóstico, isso foi feito em São Paulo. Não foi feito em nenhuma cidade da periferia, nem de uma região pobre do país, né? Foi feito na cidade mais rica e mais desenvolvida. Isso só para corroborar com a sua afirmação que é preciso realmente acelerar o processo de internamento do médico para isso. Porque se ele for bom de clínica geral, ele vai ser um bom emergencista. Mas se ele for bom para ser um bom emergencista, ele tem que ser bom em clínica geral também, né? De forma, então, que eu tenho certeza que a USP está concordante com isso, o pessoal da Santa Casa, o pessoal da Unifesp, etc. É questão de botar essas pessoas para conversarem e criarem a residência junto à Comissão Nacional de Residência Médica, mas não pode demorar muito. De forma nenhuma. E atualmente, lá no Hospital São Paulo, por exemplo, essa falta de unidade básica de saúde foi, de certa forma, mitigada, né? Diminuída com a criação de um pronto atendimento, de uma triagem, e depois que o paciente passa por aí, ele sobe para a emergência. Isso melhorou parcialmente o problema, reduziu pelo menos 80% dos casos, né? Ficou-se só o médico se dedicando a 20% dos casos. O que mais aparece lá, e olhando para aquela câmara ali, que você recomendaria para quem está assistindo fazer para não precisar chegar na emergência? Eu acho que assim, pessoal, emergência deve ser deixada para emergência. Então, é fundamental que as pessoas façam prevenção. É fundamental que você vá ao médico não quando você está doente. É ir para o médico antes de estar doente. É fundamental, como alguns programas que foram gravados no dia de hoje, é fundamental que você durma bem. É fundamental que você faça atividade física. É fundamental que você controle a pressão, controle a diabetes da forma adequada. Boa parte dessas doenças são doenças que não têm sintoma, mas vão fazendo complicações crônicas. Então, assim, busque a unidade básica de saúde, busque essas medidas preventivas, busque um médico de confiança. Isso é super importante. E pronto-socorro é para ir em situação emergencial. Pronto-socorro não deve ser aquele local para você ficar fazendo nem check-up, nem para rever. Então, eu não consegui trabalhar de segunda a sexta, eu vou dar uma passada no fim de semana no pronto-socorro para verificar minha pressão. Isso não é função da emergência, pessoal. A função da emergência é cuidar
do paciente que tem risco de vida. Se a gente fica superlotando o nosso pronto-socorro, aquele doente verdadeiramente que precisa ser cuidado pelo serviço de emergência, ele vai ficar perdendo tempo. Pode ser seu amigo, pode ser seu filho, pode ser o seu pai, que você está indo tomar espaço de quem realmente precisa. Então, assim, busque mais as unidades básicas de saúde, busque seu médico de confiança, busque a atenção mais primária. Isso é muito importante. Perfeito. E as doenças mais frequentes, né? Hoje a senilidade foi falada aqui, você falou da importância de atender bem o idoso, que aliás ele merece todo o carinho e toda a consideração, porque afinal se dedicou a vida toda, trabalhou, né? Mas nós temos menos de 1.000 geriatras, até onde eu sei, né? Também há uma carência muito grande de gente que saiba lidar com o paciente idoso, né? E acaba o idoso se complicando e parando no pronto-socorro. E onde ele vai... O idoso, só de entrar no hospital, já fica doente. Verdade. Né? Eu vejo isso com os meus pais, né? E como é que se poderia preparar-se para isso, né? Realmente o idoso tem particularidades peculiares. Então, até febre no idoso é diferente. Manifestações de doença como infarto, o idoso, de uma forma geral, infarta com falta de ar. O idoso pode infartar com quadro confusional. Então, o idoso... E o que é um quadro confusional? O que é um quadro confusional? E confusão pode ser algo muito grave, pessoal. É assim, um paciente que perde a compreensão do que acontece ao seu redor, ou ele fica mais sonolento, isso pode ser confusão. Então, se ele tinha um grau de compreensão do ambiente e ele passa a prestar menos atenção no ambiente, se ele era mais vigil, o que seria? Ele está mais atento e ele agora está mais sonolento e está começando a falar palavras desconexas, isso é confusão. E isso pode ser sinal no idoso de várias manifestações. Isso pode ser um começo de uma infecção que pode generalizar e fazer um quadro séptico. Isso pode ser manifestação do infarto agudo do miocárdio. Então, esse idoso confuso merece ser visto num serviço de emergência. E isso pode ser uma avaliação, isso pode ser sinal de algo muito grave. Nessa população, isso precisa ser prestado muita atenção nisso. Eu acredito que a melhor forma da gente cuidar melhor do idoso é treinamento, isso é educação. A gente não vai formar geriatra suficiente para cuidar da população de idoso, mas a gente precisa ter clínicos bem treinados. Então, acho que o treinamento para cuidar do idoso, dos clínicos gerais, dos nossos alunos saídos das faculdades de medicina, é algo extremamente importante. Perfeito. Concordo plenamente com você, Aécio, mas dando sequência nesse seu raciocínio, não é? O que você falaria para quem está te assistindo sobre a dor no peito? Quando que ela é importante e o que você pode passar para quem está se assistindo? Pessoal, a dor no peito pode ser um sinal de muita gravidade. Se existe uma doença que tem uma mortalidade muito alta e é uma das principais causas de busca ao serviço de emergência, é o infarto agudo do miocárdio. E hoje a gente sabe que 50% dos pacientes que infartam 2 semanas que até saem do infarto agudo do miocárdio, ele tem sinais prodrômicos. Ele tem um desconforto que muitas vezes é um desconforto opressivo, que às vezes não é uma dor tão forte, porque a dor do infarto não é uma dor tão intensa. Muitas vezes, na verdade, é um desconforto, mas é um desconforto que, de uma forma geral, toma todo o tórax. E aí, o que a população habitualmente descreve, até porque é muito comum do infartado ele querer minimizar o seu problema. Então, é muito comum, a gente conhece aquela história clássica, ele chega dizendo, não, eu comi alguma coisa e eu estou com gases. Mas ele descreve como gases uma situação onde ele tem uma opressão torácica e ele vem com sinais sistêmicos tipo palidez, sudorese e um paciente que tem já alguns fatores de risco, ou às vezes nem tantos fatores de risco, para a doença coronariana. Então, um paciente que tem um quadro opressivo, coronariana. Sem sombra de dúvida, fator de risco importante. Ter história familiar já de doença cardiovascular ou cerebrovascular, ser um fumante, ser hipertenso,
ter diabetes, ser sedentário, ter uma personalidade tipo A, que é aquela personalidade ansiosa, competitiva, que se cobra muito, ter dislipidemia. Então, paciente com esses fatores de risco é o perfil do doente que vai ter muito mais chance de ter um infarto agudo do miocárdio. E esses sintomas, ele precisa realmente procurar o médico quando tem esse desconforto opressivo. Mas o mais importante é que se esse doente já fizesse uma avaliação com seu médico de confiança, esse doente já teria feito essa prevenção e não chegaria no sistema de saúde já infartado. E aí a velocidade com que ele chega no hospital é fundamental. É fundamental. Quanto mais rápido ele chegar, mais chance da gente salvar, até porque a chance de fazer uma morte súbita, dele ter uma parada cardíaca na primeira hora do infarto, ela é muito grande. E a chance dele morrer na primeira hora, isso é enorme. Então, é muito necessário que esse grupo que tem esses fatores de risco que a gente descreveu, que tem história familiar, que vem com desconforto, que tem palidez, que tem uma sudorese, chegue o mais rápido possível para o serviço de emergência perto da sua casa para fazer uma avaliação eletrocardiográfica pelo menos em 10 minutos de chegada no pronto-socorro. Algo que faz diferença brutal nessa população é mastigar pelo menos 2 a 3 comprimidos de AS infantil e ser prontamente avaliado com eletrocardiograma e com esses sintomas por um médico clínico bem informado. Aécio, e jovem e mulher, pode ter infarto também? Sem sombra de dúvida. Jovem mulher pode. Mulher pode infartar um pouco diferente de homem. Mulher infarta com menos dor. Mulher muitas vezes é minimizada, as pessoas não acreditam que mulher infarta, então ela é sempre deixada no segundo plano. Isso é muito injusto com a população feminina. Hoje a população feminina está fumando tanto quanto o homem, está na competitividade do mercado igual ao homem, e ela tem que ser tratada da forma igual. O senhor sabia, professor, que na grande maioria do mundo a mulher é subtratada do infarto, que a grande maioria das mulheres não vão para a angioplastia, que a mulher faz muito menos CAT que homem, e isso é muito injusto. A população jovem tem uma incidência muito... Desculpa, cateterismo é cineangiocoronariografia. É aquele estudo... O médico não valoriza a queixa da mulher, faz o exame, a cinecoronariografia. A mulher é muito mais liberada e a mulher é muito mais subtratada. O CAT é a cineangiocoronariografia, aquele estudo onde a gente passa um catéter por uma artéria e esse catéter vai estudar os vasos coronarianos. Porque quando você infarta, você tem a obstrução de uma das coronárias, que é o vaso que irriga o nosso coração. E quando você está infartado, o vaso está obstruído e você precisa desobstruir esse vaso. E no grupo da mulher, as mulheres são menos submetidas a procedimentos de intervenção e isso não é justo com esse subgrupo. Em relação à população jovem, a gente tem 2 grandes fatores de risco para a população jovem. Classicamente, é muito comum na cabeça da população que jovem infarta por cocaína. A drogadição é uma causa de infarto em jovem, mas hoje um fator de risco extremamente importante na população jovem é tabagismo. Então, um jovem tabagista com dor opressiva, ele pode infartar nos 40 anos sim. A gente está vendo a população infartando entre 30 e 40 anos e até muito menos que 30 anos. Isso é algo que não pode ser minimizado. Então, jovem pode chegar, jovem tem que procurar com dor opressiva, com esses sinais, precisa procurar serviço de emergência. Perfeito. E eles também estão obesos, sedentários, hipertensos, fumantes e pode até usar cocaína que vai só trigar, na verdade, para exatamente chegar infartado, sem sombra de dúvida. Como vocês veem, o doutor Aécio, que tem mais de 20 anos de experiência em tratamento de urgência e é um cardiologista renomado, vai voltar agora, a gente para esse bloco aqui e voltamos em 1 minuto e tem muita informação para que você melhore a sua qualidade de vida e reduza os riscos seus e dos seus familiares.
Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Voltamos com o Jornal da Justiça. Esse programa que tem o apoio do Centro Cochrane do Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos, que faz parte de uma rede mundial de busca de evidências para tomada de decisões em saúde, e é um trabalho imparcial, feito com a observação e o controle metodológico dos parceiros do mundo todo. Isso é feito com transparência na internet, com isenção e imparcialidade. E o Centro Cochrane do Brasil é uma base para distribuir essas informações para a população, para os leigos, para os pacientes, para os gestores da saúde, para os médicos, para os profissionais da saúde, para os secretários da saúde, para os ministros da saúde, a ponto da Cochrane ter assento na Assembleia Mundial da Saúde e na Organização Mundial da Saúde. Então, essa interação, esse programa é uma ação no sentido de levar essa informação para os consumidores, para os pacientes, para a população em geral, para que ela tome conhecimento do que tem eficiência, efetividade e segurança em termos de saúde, para que você não compre gato por lebre, não é? E tenha a melhor informação possível. Os interessados é só entrar no site do Centro Cochrane do Brasil.org e clicar em Cochrane Library, e lá aparece uma janelinha, você põe o nome da doença e do tratamento que você quer saber se funciona ou não. Suficientemente já vão sair textos em português, em espanhol e em inglês para você se informar. E ali, isso é de interesse dos cientistas que descobrem ali o que está faltando estudar naquela área, é de interesse do estudante de medicina, que vai aprender exatamente o que funciona e vai evitar de ler milhares de artigos desnecessários e sem qualidade. Vai ser útil para os profissionais, porque tem 50 grupos especializados trabalhando na Cochrane. Vai ser útil para os estatísticos, que vão aprender a fazer meta-análise, que é a última quintessência aí da busca de evidências, de forma que nós formamos lá muitos mestres, doutores, pós-doutores, etc. E fazemos esse esforço aqui para tentar passar essas informações para o leigo e, particularmente, para criar um diálogo com os profissionais do direito, para nós termos um direito à saúde baseado em evidências, e no sentido de que a judicialização seja bem aplicada. Nós somos totalmente a favor da judicialização para fazer funcionar aquilo que precisa funcionar, para que se invista naquilo que é útil e eficiente, para respeitando o dinheiro e a vida das pessoas, não é? E que é seguro, e que também não se invistam de maneira aleatória, né, em falsas promessas, né, que geralmente caríssimas, que acabam desviando o dinheiro que poderia ir para melhorar a asepsia, o tratamento do idoso, a vacinação das crianças, que acabam sendo jogados fora em tratamento que custam para o país, às vezes, bilhões de dólares por ano, para depois se descobrir que aquilo não valia nada e que aumentava os riscos do paciente. Você já viu alguma história assim, Aécio? Nossa, professor, tem uma história bem clássica da proteína C ativada recombinante humana, que que só agora, depois da revisão da Cochrane, ela realmente... Da Cochrane do Brasil. Do Brasil, ela sai do mercado. Se gastou bilhões com essa medicação, uma medicação que parecia, quando foi lançada por uma empresa farmacêutica no começo desse século, que seria a revolução no tratamento da sepse grave,
E a Cochrane do Brasil mostra que esse medicamento, que era extremamente caro, não tinha evidência para ser usado. E se foi usado muito, de uma forma indiscriminada, se gastou muito e um gasto que não fazia diferença, né? E como é que a Cochrane fez isso, né? Ela foi ver os estudos que a própria indústria tinha feito e verificou que eles mudaram os protocolos no decorrer da pesquisa. Isso não pode. E que as pesquisas não tinham qualidade e que causava hemorragia que não estava descrito adequadamente. E simplesmente se informou o Ministério da Saúde brasileiro que aquilo não tinha qualidade para gastar R$40 mil em cada ampola. Não é? A indústria provavelmente não ficou satisfeita com o trabalho da Cochrane, mas se tivesse ouvido a Cochrane, teria evitado muitas complicações, muitas perdas de vida, muita hemorragia e muito gasto desnecessário, até da própria indústria, que deve agora estar tendo problemas jurídicos, judiciais importantes, né? E, com certeza, muitos juízes deram liminar para o sujeito tomar uma droga que ia fazer mal para a saúde dele e que ia gastar R$40 mil por ampola do dinheiro da população, né? Então, esse diálogo entre a saúde baseada em evidências e o direito é fundamental para que essa judicialização, que é importante, veja na área da urgência, da emergência, não é? Quanta coisa um procurador, um juiz pode fazer no sentido de trazer recursos para o pronto-socorro, para melhorar a assistência nas unidades básicas de saúde, não é? Para melhorar a formação médica, né? Para melhorar o carinho que é dado à população que procura na hora de urgência, tendo lá um conforto para ele se sentar, uma cama para ele poder deitar, um consultório para ele ser atendido de maneira digna, né? Respeitosa, não é? Então, esse diálogo saúde e direito é muito importante, não é? E a sociedade brasileira só vai melhorar muito com isso se houver isso que nós estamos tentando humildemente aqui com os nossos parcos recursos, né? Travar esse diálogo entre o direito e a saúde, não é? E você estava aqui passando uma série de informações importantes para quem está nos assistindo. Você gostaria de citar alguns outros exemplos assim de que o estudo das evidências, a avaliação, aprimorou o atendimento de urgência, Aécio? Professor, eu acho que um estudo muito importante e hoje uma busca muito importante no pronto-socorro é a questão da sepse grave, do choque séptico. Tem estudos mostrando que o que faz mais diferença e que tem mais impacto na mortalidade de uma sepse grave, e explicando para a população o que é uma sepse grave é uma infecção generalizada que dá disfunção. Começa num lugar, ela se generaliza e isso faz com que a sua pressão fique muito baixa, com que o seu pulmão, mesmo a infecção não seja pulmonar, fique comprometido. É como se fosse uma inflamação generalizada. E isso é grave, e o que faz mais diferença é algo muito simples, não é a proteína C ativada, é a recombinante humana. O antibiótico está na veia do doente até uma hora da chegada dele no pronto-socorro ou da chegada ou do reconhecimento da sepse grave. Então, isso é muito importante. A presteza, a rapidez. Então, antibiótico hoje é urgência. Então, a gente mudou algo na Universidade Federal de São Paulo, no Hospital São Paulo, é que hoje, como o antibiótico na primeira hora de uma infecção generalizada, de uma sepse grave, ou de um choque séptico, isso diminui a mortalidade do doente, porque a cada hora que passa, você aumenta em 8% a chance desse paciente morrer. Então tem que repensar a forma como o doente com sepse grave e choque séptico precisa ser atendido numa emergência, ou ser atendido num hospital. E hoje a gente deixa o antibiótico na sala de emergência, no carrinho de emergência, para ele ser de fácil acesso para a enfermeira aplicar o antibiótico na primeira hora. Então, o antibiótico da primeira dose, hoje, não precisa, na nossa universidade, no nosso hospital, ele não precisa ser recorrido à farmácia. É como a ampola de adrenalina, é como o trombolítico, faz parte do carrinho de emergência. Isso foi uma mudança. A gente conseguiu, com trabalhos que a gente tem na Universidade Federal de São Paulo, a gente tem diminuição de mortalidade da sepse grave, do choque séptico, e isso é algo extremamente importante. Perfeito. E veja, é um paralelo com o uso de antibiótico perioperatório, né? Antes da cirurgia. Se você dá uma hora antes,
a mortalidade e as infecções hospitalares caem muito, não é? É muito parecido, quer dizer, você impede que a bactéria se multiplique durante uma hora, ela já produz milhões de filhotes, né? Sem sombra de dúvida. E isso vai liberar toxinas que vão levar o sujeito à morte, né? Eu acho que é algo que a gente se repete. Às vezes, o que realmente, muitas vezes, faz diferença no atendimento de emergência, no atendimento do doente, não é tecnologia tão cara. Às vezes, atendimento emergencial, mas com boa evidência. Então, o antibiótico precoce é muito melhor do que drogas muito mais caras, do que tecnologia muito mais cara. Então, o atendimento, a história do doente, o exame do doente, não pode ser negligenciado. É em cima da história do doente, do exame físico que você fez bem feito, é que você vai conseguir, sem sombra de dúvida, ver esse doente muito mais. Mas muitas vezes o que a gente vê é as pessoas querendo colocar o exame complementar, a tomografia, a ressonância nuclear magnética, que às vezes não faz nenhuma diferença em algumas situações emergenciais, prognósticos, à frente da sua própria história, do próprio seu exame. Então, isso é muito importante. E você vê, não é, que em cardiologia, o infartado, por exemplo, o uso da aspirina reduz a mortalidade em 25%. Isso. Né? É um efeito enorme. Enorme. Quanto custa a aspirina? Nada. Né? E onde está a discussão da pesquisa, da literatura médica? Se é o stent de R$12.000 ou se é o stent de R$2.000, né? O revestido e não revestido, e que depois de 10 anos e 50 mil casos estudados não mostrou diferença na mortalidade. E às vezes o sujeito pede o stent mais caro, né, que não tem evidência que funciona, e esquece de dar uma aspirina que reduz a mortalidade em 25%. Né? Então, é preciso que se separe o joio do trigo das evidências médicas para que as atitudes, as condutas sejam mais eficientes e que o dinheiro público seja melhor preservado, que a saúde das pessoas seja preservada e que se salve vidas, não é? Então, isso é extremamente importante. Do ponto de vista de diabetes, você gostaria de dizer alguma coisa para os pacientes que têm diabetes, aí para não chegar lá no pronto-socorro? Diabético. O diabético, sem sombra de dúvida, precisa ter aderência à medicação. O diabético precisa fazer alimentação adequada. E hoje, a alimentação adequada do diabético, o diabético não precisa de uma dieta tão diferente. Ele precisa fazer uma restrição de carboidrato, de açúcar, mas ele precisa comer de 3 em 3 horas. Ele precisa não comer caloria demais, mas ele precisa fazer atividade física. Ele precisa ter uma pressão muito bem controlada, porque o controle da pressão do diabético é mais rigoroso que a população comum. Então, assim, diabéticos, se alimentem direito, se alimentem 3 em 3 horas, evite o excesso de açúcar, fritura em excesso, faz atividade física que tem impacto de proteção. Anda de bicicleta. E o que é que tem de evidência de atividade física? É 150 minutos semanal. Como é que a gente distribui isso? Preferencialmente 30 minutos dia. É melhor você fazer atividade física 30 minutos 5 vezes na semana do que você deixar 1h30 3 vezes na semana. Então, os estudos mostram que a evidência é melhor mais dias na semana do que 3 vezes na semana. Então, vamos fazer um tempo menor de exercício, mas mais vezes na semana. Vamos fazer atividade física, exercício físico não programado. Então, se você precisa subir 4 andares, no lugar de você pegar o elevador, sobe os quatro andares nas escadas. Um degrau diminui 1 caloria. Então, tem muita coisa do dia a dia que a gente pode fazer para melhorar. Então, um diabético com uma boa aderência à atividade física, um diabético que se alimenta de 3 em 3 horas, com a quantidade de calorias que não faz ele ter obesidade, um diabético que tenta perder peso, um diabético que não deve fumar, um diabético que deve controlar bem a sua pressão, é o diabético que não vai chegar infartado no nosso pronto-socorro, não vai chegar avesezado, porque o que a gente sabe é que 75% das mortes do diabético é de doença cardiocérebrovascular. Então, ele não morre do diabetes, ele morre da complicação do diabetes, ele morre do infarto, ele morre do acidente vascular encefálico, ele morre também de complicações vasculares periféricas, onde ele amputa, ele também tem complicação renal, mas o que mata é a doença cardiocérebrovascular no diabético. Então, para isso, ele precisa prevenção. E o grande problema
problema é que muitas vezes o diabetes e a hipertensão, ela não dá nenhum sintoma. Então, o paciente muitas vezes não se trata porque não tem sintoma. A parte dos diabetes faz o diagnóstico, já tem complicações várias. Crônicas bastante, né? E o grande problema é o acesso à comida, né? Então, a geladeira lotada lá de iogurtes, de doces, de massas, etc. E toda hora está comendo quando deve ser regular, né? Comer a cada 4 horas, comer uma frutinha de vez em quando, né? Comer verduras, né? Que não tem nem o açúcar, que melhora a atividade intestinal e assim por diante. E ter atividade física, que é fundamental. É fundamental. Quer dizer, todo mundo fica esperando uma pílula mágica que retire a culpa do que não foi feito por atitudes. Porque, na verdade, todo mundo quer, essa questão da obesidade, as pessoas querem sempre aquele remédio mágico que não vai fazer com que você mude a sua estrutura da sua vida e que aquele remédio mágico faz você emagrecer e você ficar bem. Mas, assim, o que vai fazer realmente a população perder peso é, sem sombra de dúvida, você se alimentar com menos caloria, fazer mais atividade física, comer de 3 em 3 horas, colocar um prato com muito mais vegetal, um prato mais colorido. Isso que faz diferença, pessoal. Medicação mágica para a obesidade, essa não existe. Não existe ainda. Os diminuidores do apetite, na realidade, aumentam a atividade adrenérgica, aumenta a pressão e trazem problemas cardiovasculares. Tem várias complicações cardiovasculares relacionadas a isso. Perder 3 quilos no ano, né? 3 quilos para quem precisa perder 20 não faz diferença nenhuma, né? E depois não mantém-se, né? Então, realmente, o emagrecimento precisa ser saudável, né? Sem sombra de dúvida. A forma mais saudável de emagrecer é comer pouco. Atividade física. Sem sombra de dúvida, isso não tem muito segredo. A reeducação, mas para isso precisa de força de vontade. É a força de vontade para você, porque isso é matemático, pessoal. Você vai engordar porque você ingere mais do que você perde. E tem que colocar numa balança. Aquilo está na balança. Você vai emagrecer se você ingere menos do que você perde. Então, se você ingere menos e você perde mais, você vai emagrecer. Não existe fórmula além disso. Então, é uma menor ingestão com maior atividade física. É isso que vai fazer a gente emagrecer. E esse é um grande problema. A população mundial está se tornando cada vez mais obesa, cada vez mais sedentária, e com isso vem as doenças crônicas, cardiovascular e o diabetes, né? E você, conheço a sua linha de pesquisa, mas eu sei que você tem uma cultura grande. E a poluição? Como é que entra o trânsito, a poluição? Não está insuportável do ponto de vista de saúde a cidade de São Paulo? Olha, a poluição realmente, sem sombra de dúvida, é um grande problema. A gente sabe que a poluição faz com que o aumento da doença cardiovascular ocorre nas cidades onde a poluição está muito mais elevada. Isso é uma grande pesquisa brasileira onde é desenvolvido exatamente isso, onde mostra esse link entre poluição e doença cardiovascular com intensidade muito maior. Além das doenças pulmonares, que elas são clássicas, aumenta a incidência de asma, doença pulmonar obstrutiva, tentar linkar isso com neoplasia. Realmente, o link de poluição e doença cardiovascular é muito grande. E o que a gente precisa é realmente tirar os carros da rua. As pessoas precisam fazer atividade, na verdade, ter uma postura em relação ao trânsito, posturas muito mais saudáveis. Então, no lugar de você ir para o seu trabalho de carro, tenta usar o metrô, tenta andar de bicicleta, tenta tentar coisas alternativas. É isso que o primeiro mundo faz. A gente vendo a população alemã, a quantidade de pessoa que anda de bicicleta, que não usa o seu carro próprio, que só deixa esse fim de semana, isso é uma grande diferença. A gente devia copiar esses modelos de tentar usar cada vez menos o automóvel, né? E com isso a gente diminui a poluição, com isso a gente diminui também evento cardiovascular. Perfeito. E vou passar assim, explorando uma série de coisas para você. Como é que está o treinamento dos novos residentes? Você acha que eles têm qualidade de vida boa? Ou você acha que tem muito a ser feito nessa área? Porque é indiscutível, talvez o melhor método de aprendizado que eu conheça é o aprendizado sob supervisão médica da residência médica. Aliás, eu fui preceptor durante muitos anos da residência médica do Hospital São Paulo, da área clínica.
Como é que está a residência hoje? Professor, eu acredito que hoje o nosso residente, ele tem uma qualidade de vida muito melhor. Hoje, a forma como é pensada a residência médica faz com que o aprendizado dele seja com muito mais qualidade e com muito menos sofrimento. Hoje, o nosso médico residente, ele tem pós-plantão noturno, que isso não tinha no passado. Hoje o nosso médico residente, ele trabalha 60 horas semanais. Ele passa um pouco em algumas áreas, mas na grande maioria das áreas, ele trabalha 60 horas. Então, a qualidade do médico residente, por trabalhar um número de horas menor, isso faz com que, do ponto de vista de qualidade, ele tenha uma vida com mais qualidade. Mas, sem sombra de dúvida, a gente vê a diferença do médico residente, depois de um ano de residência médica, como ele tem uma capacidade de assistência e de um raciocínio diagnóstico muito melhor. Na última prova prática da Escola Paulista de Medicina, a presidente da Comissão Nacional de Residência, a doutora Maria do Patrocínio, acompanhou a nossa prova prática e ela prestou bem atenção o que era a postura do médico que tinha acabado de sair da faculdade, que fazia a prova na sexta-feira, comparando com o médico que tinha feito 2 anos de clínica médica, que fazia a prova no sábado. E ela conversou comigo e descreveu: Aécio, olha a diferença do que era aquele médico se comportava na situação prática, na avaliação prática, e hoje como esses residentes com 2 anos se comportam. Então, uma coisa que eu acho que é muito clara é assim: a residência médica devia ser de acesso a todo médico formado nesse país. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Para a saúde brasileira. Para a saúde brasileira, porque a faculdade em 6 anos não deixa o médico formado. Então, o treinamento da residência é fundamental. Há 10 anos eu proponho na Unifesp que os cursos sejam de 8, para incluir já a residência médica. A ideia seria perfeita, professor. Meu entusiasmo com a residência. Aécio, eu queria agradecer a sua participação aqui. Com certeza você vai voltar outras vezes a esse programa, tem muito a passar. Com certeza quem assistiu esse programa incorporou informações vitais, né, para a sua saúde, para a sua vida, para os seus familiares. E você, eu sei que é um homem dedicado ao aprendizado, ao ensino, à pesquisa na área da saúde e, se Deus quiser, vai ser um dos melhores professores de medicina e de clínica desse país. Obrigado pela sua participação aqui e eu agradeço a audiência de vocês todos. Queria agradecer o pessoal da técnica aqui que nos trata com muito carinho, com muita atenção. Espero que a gente tenha aparecido bonito aí, inteligente na tela de vocês. Até a próxima e muito obrigado. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.